Beleza? Estamos gravando. Muito boa noite, muito bom encontrá-los. Já fazia acho que umas 2 semanas, como semana passada teve a Semana do Terra, né? Com vários treinamentos muito interessantes. Eu desejo que muitos tenham aproveitado aquelas aulas e ensinamentos. Então, hoje estamos retomando o nosso encontro de equipe com o treinamento. E hoje quem vai nos brindar é a Priscila. Eu espero que muitos sigam o exemplo da Priscila e queiram compartilhar conosco sua experiência, seu aprendizado, enfim, com algum óleo. Então, já vou te passar, Priscila, já te entrego o povo aí, vamos em frente. Aí, pessoas, deixem as dúvidas para o horário depois, a gente vai abrir para perguntas e tudo mais, tá? Para não ficar interrompendo, e procure manter os microfones fechados. Obrigada, Lu. Boa noite a todos, eu espero que vocês estejam bem, que todos estejam bem aí, onde estão. Hoje é um dia para a gente compartilhar um pouquinho experiências nossas e eu escolhi 2 óleos essenciais para a gente poder falar um pouco hoje. Mas antes de falar dos óleos, gostaria de me apresentar. Eu sou a Priscila Guedes, eu sou fisioterapeuta de formação, como a Aline, e eu entrei nesse universo da aromaterapia em busca de alternativas mais naturais para o meu filho do meio, do Vinícius. E foi justamente buscando uma terapia mais alternativa dentro do que ele tem, que é TDAH, que eu descobri esse universo maravilhoso, encantador da aromaterapia. E como eu sou muito questionadora, tenho muitos porquês, porquê disso, porquê daquilo, eu queria entender de forma mais profunda como que essas gotinhas tão naturais podiam ser tão maravilhosas e trazer tantos benefícios para a saúde. E eu percebi que, além de auxiliar o meu filho dentro daquilo que ele precisava, também foi nos beneficiando quanto família, né? Então, o benefício foi de todos nós. E aí a vontade de levar isso para mais pessoas, para que as pessoas possam ter a oportunidade também de escolha, né? Então, a aromaterapia entrou na minha vida e os óleos essenciais da doTERRA entrou dessa forma porque eu fui procurar e pesquisar qual era o melhor óleo que se tinha no mercado, aquele com mais seguro, com melhores resultados, ou então que tinha depoimentos falando sobre os efeitos e os resultados desses óleos. Bom, então, diante disso, a gente vai compartilhar um pouquinho hoje, nesse bate-papo, sobre 2 óleos, que é o Crabfruit, a toranja, e o capim-limão. Então, vamos lá. Bom, vamos começar falando sobre o Crabfruit, ou a toranja, que a gente chama aqui no Brasil, né? Ele tem um nome científico de Citrus paradise. É importante que a gente sempre mencione qual o nome científico de um óleo essencial, porque existem óleos essenciais com vários tipos de família, né? E, consequentemente, isso vai influenciar por causa da propriedade química que esse óleo tem. Hoje a gente vai falar do nosso Crabfruit da doTERRA, que é o Citrus paradise, que é uma fruta híbrida da junção da laranja e do pomelo. É uma fruta belíssima. Aqui em Manaus eu ainda não encontrei a fruta para ver, né, pessoalmente, mas o que a gente vê em fotos e registros é que é realmente uma fruta muito bonita, né? E é uma fruta que é uma árvore, na verdade, que pode chegar a ter de 5 a 6 metros de altura. Tem relatos de árvores de até 13 a 15 metros de altura, então chega a ser bem alto, né? E se a gente pensar que a colheita ela é manual, a gente já imagina o grau também de dificuldade que pode ter em determinadas árvores aí. Ela tem um aroma cítrico, frutado e picante. Então, quem já experimentou, né, o óleo essencial de toranja, sabe que no final dele tem aquele picantezinho, além desse aroma e gosto frutado que a gente sente na boca quando a gente está utilizando o óleo essencial de toranja. O método de extração deste óleo é por prensagem a frio.
Então, quando a gente fala em prensagem a frio, é sempre bom que a gente tenha em mente o seguinte: óleos cítricos que são prensados a frio, eles geram as furanocumarinas. Mas o que são furanocumarinas? As furanocumarinas são substâncias que são fotossensíveis. E é importante que a gente tenha isso em mente. Por quê? Porque toda vez que a gente for utilizar um óleo cítrico que seja prensado a frio, e que tem as furanocumarinas, que tem as suas particularidades e que são importantes ter no óleo essencial, elas são fotossensíveis, então, nesse caso, a gente deve evitar o uso desses óleos no sentido de se expor ao sol. Ah, Pri, então quer dizer que eu não posso estar utilizando o Crap Fruit topicamente durante o dia? Você pode estar utilizando, você só não pode fazer a exposição da área que foi utilizado esse óleo essencial ao sol. Por quê? Porque isso pode causar manchas na pele, tá? Então, o ideal é que quando você for utilizar topicamente numa área que você não consiga proteger com a roupa e corra o risco de uma exposição solar, é que você faça durante a noite por causa dessa propriedade chamada furanocumarinas, tá? A parte da planta utilizada é a casca, tá? E aí eu achei interessante colocar ali embaixo a questão de interação medicamentosa em relação à fruta. Por quê? Existem alguns relatos que falam de interação medicamentosa do Crap Fruit com medicamentos, principalmente homeopáticos, né? Então, o que acontece? Essa interação medicamentosa, ela até pode ocorrer, mas somente no caso do uso da fruta. O óleo essencial de toranja, da Doterra, não tem os princípios químicos que a fruta tem e que causam essa interação medicamentosa. Então, eu posso ficar tranquila com relação a isso? Nesse caso, sim, porque o que a gente escuta muito associar a toranja com a questão de interação medicamentosa em relação à homeopatia é em relação à fruta e não ao óleo essencial, tá bom? Bom, qual o componente químico que a gente vai encontrar no nosso óleo essencial? O Crap Fruit, ele é basicamente composto por limoneno. De 90% a 97% do óleo essencial é composto de limoneno. Então, é exatamente esse limoneno que vai dar a grande maioria das propriedades que a gente vai ver daqui a pouco com relação à toranja, tá? De 3 a 10%, a gente tem os componentes minoritários, que aí a gente pode estar encontrando o miceno e o terpineno. Só esse, não. Quando a gente fala de componentes minoritários, a gente está falando de uma gama de componentes químicos que vão fazer parte desse percentual. Então, o que é importante que a gente saiba com relação ao limoneno? O limoneno, ele é uma molécula química monoterpênica, tá? E eu achei interessante colocar isso, não que a gente vai entrar em química, mas eu acho interessante por quê? Porque os monoterpenos, eles são cadeias formadas por 10 átomos de carbono. O que a gente precisa saber disso? A gente só precisa saber que os monoterpenos, eles são mais voláteis. O que significa isso? Significa que eles se evaporam com muito mais facilidade. Então, quando a gente pega um óleo essencial que tem principalmente os cítricos, porque eles são monoterpênicos, a gente vê a consistência do óleo essencial muito diferente de um óleo essencial que não seja monoterpênico. Um exemplo, se a gente pega um vetiver, né, que tem uma composição diferente, a gente vai ver que a consistência do vetiver, ele é muito diferente, né? Ele é mais consistente, é mais difícil da gente tirar aquela gotinha do frasco, enquanto que um óleo cítrico, no caso a toranja, ele é mais líquido, justamente porque ele é um monoterpeno. Então, quando a gente fala nessa questão volátil, é muito importante a gente evitar a oxidação dos óleos essenciais que tem essa característica. Por quê? Porque a oxidação deles podem causar irritação na pele. Então, se a gente utilizar óleos essenciais oxidados, a gente pode ter irritação na pele.
poxa, Pri, e como que a gente pode estar evitando a oxidação desse meu óleo essencial? Bom, a gente precisa evitar deixar o nosso óleo essencial, principalmente os cítricos de qualquer categoria ali, de qualquer fruta, em locais quentes ou que tenham exposição solar, tá? Que a gente sabe que ele precisa ser guardado num frasco âmbar, porque ele já vem da terra dessa forma, mas quando você for fazer a sua mistura, a sua sinergia, o ideal é que você também utilize estes frascos escuros, âmbar, para fazer a sua sinergia, principalmente quando você estiver utilizando esses óleos essenciais cítricos, tá? Então, a questão da exposição solar é certificar de que seu óleo essencial ele está bem vedado, porque se a gente não vedar bem o nosso frasco, esse óleo vai se evaporar com muita facilidade. Quando você olhar, você já perdeu o seu óleo, ou então ele se oxidou rapidamente por causa do contato com o oxigênio, tá bom? Então, é uma forma que a gente tem que estar tomando cuidado para não perder essas gotinhas que a gente sabe que são tão preciosas. Bom, então quais são as propriedades químicas que a toranja vai ter? Lembrando que a maioria dessas propriedades estão relacionadas ao componente majoritário dela, que é o limoneno, tá? Então, quais são as propriedades que a gente vai encontrar? Ela tem ação anti-inflamatória, antioxidante, anticarcinogênico, estimulante do sistema linfático, ele ajuda a promover a função, o suporte da função celular, auxilia no sistema imunológico, respiratório, gastrointestinal, tem uma ação hepatoprotetora. Eu achei muito interessante colocar essa questão de ação hepatoprotetora, por quê? Porque a toranja, pelo composto dela, do limoneno, ela vai ajudar o fígado a limpar o corpo de toxinas e de resíduos, né? Então, é um óleo essencial que a gente precisa sempre ter atento e estar alerta quando a gente precisar estar utilizando algum óleo essencial mais forte, como o orégano, um tomilho, na nossa ingestão, tá? E aí é bem interessante a gente estar utilizando um óleo cítrico junto com esses óleos essenciais para ajudar a proteger o fígado, porque a gente sabe que o fígado é o órgão responsável pela metabolização, tá bom? De tudo aquilo que a gente ingere, seja medicamento, óleo essencial ou qualquer outro tipo de substância, tá? Além disso, ele vai auxiliar na perda de peso, né? A gente conhece muito e associa muito a toranja com perda de peso, né? E aí a gente percebe que ela está dentro de de óleos essenciais que estão relacionados a isso, como o Smart Sass da doTERRA, né? Ela é um dos componentes que fazem parte desse blend maravilhoso, que é o Smart Sass, e auxilia justamente na perda de peso. Bom, então quais são as indicações da toranja? Auxilia no emagrecimento. Quando a gente fala em auxiliar no emagrecimento, e eu gosto sempre de falar para as pessoas quando elas me perguntam, os óleos essenciais eles não fazem milagre, né? Eles são importantes, eles auxiliam, mas eles vão ser um coadjuvante também em toda uma questão de mudança de hábito dentro daquilo que você também quer. Então, quando a gente fala em auxiliar no emagrecimento, a gente está pensando que o indivíduo ele está focado numa dieta, numa atividade física que a gente sabe que é importante para o corpo. E aí sim, o óleo essencial ele vai ajudar como auxiliar nesse processo de emagrecimento. E como que a toranja pode auxiliar nesse processo de emagrecimento, né? Justamente porque ela promove o aumento da lipólise. E o que é a lipólise? É a quebra de lipídios, ou seja, de gordura, e a supressão na perda de peso. Então, a gente vê que tem alguns relatos e artigos científicos que falam muito dessa relação com a lipólise, tá? Então, ela vai auxiliar nesse processo de emagrecimento, desde que o indivíduo também esteja fazendo uma dieta balanceada, atividade física com frequência. A ingesta de água é muito importante também para o organismo, para auxiliar nesse processo de emagrecimento.
E a forma de uso para auxiliar no processo de emagrecimento, ela pode ser tanto por ingestão, quanto pela forma aromática, por incrível que pareça. E mais para frente eu vou falar para vocês de um estudo que fala justamente sobre o uso aromático do óleo essencial na promoção dessa lipólise. Outra indicação da Torange é porque ela ajuda a diminuir a compulsão por açúcar. Então, eu posso falar por experiência própria, porque eu adoro um doce. Eu sou uma formiga, assim, extremamente assumida. E quando eu passei a utilizar inicialmente o óleo de limão, que tem ali de 50% a 70% de limoneno, e depois passei a usar a toranja, eu percebi uma boa diferença nessa minha vontade doida de comer doce. Mas muito, gente. E por que que isso acontece? O limoneno, que é o componente majoritário da toranja, ele vai equilibrar os níveis de açúcar no sangue, né? Então, tem estudos que mostram que o óleo essencial de toranja, ela afeta o sistema nervoso autônomo, que regula as funções corporais inconscientes, incluindo as funções relacionadas com o estresse e a digestão. Só que o limoneno, ele não vai atuar somente na compulsão por açúcar, tá? Tem estudos que falam que o limoneno, ele auxilia na compulsão como modo geral, não só de açúcar, comida, determinados vícios também, tá? Mas ele vai auxiliar justamente, ele vai auxiliar também nessa questão da diminuição da ansiedade. Então, a gente sabe que a ansiedade ela é um fator que está muito presente nas compulsões, nas vontades, nos vícios, nos desejos, né? Então, quando a gente não consegue controlar essa vontade física que a gente tem em determinados momentos, isso aumenta o nosso grau de ansiedade. E o limoneno, ele auxilia muito nessa questão de diminuir também esse grau de ansiedade, tá? Então, ela é importante num contexto geral, em todos os tipos de vício, por melhorar, né, num modo geral, os nossos níveis de ansiedade. Outra indicação também da toranja é que ela vai melhorar o humor, a motivação, além de ser um óleo essencial que auxilia no processo de clareza dos pensamentos, na fadiga mental e auxilia na concentração. E como que o óleo essencial ele pode estar auxiliando, né? Na questão do humor, é que os cítricos, de uma maneira geral, principalmente aqui para os brasileiros, eles remetem muito a essa questão da infância, da alegria, né? E melhora muito a nossa produção aí de substâncias que são importantes e relacionadas ao humor, né? É um óleo que a gente pode também estar utilizando no estudo de forma aromática para melhorar a questão da concentração, porque é um óleo que possibilita clareza de pensamentos, né? Calma nos pensamentos, então a gente pode estar utilizando ele também. Tem estudos que falam do uso da toranja como na depressão, no tratamento da depressão. E como que ela promove isso, né? Porque ela melhora o estado de alerta e ela vai acalmar os nervos. E como que o limoneno, especificamente, vai promover isso? O limoneno, ele inibe a atividade de uma substância chamada acetilcolinesterase. E a acetilcolinesterase, ela promove a hidrólise. O que é a hidrólise? É uma lise, é uma quebra do neurotransmissor chamado acetilcolina, que no cérebro ele transmite a mensagem de um neurônio para outro. Então, é quem conduz a informação de um neurônio para outro, né? Desculpa que eu passei, vamos voltar. De um neurônio para outro neurônio. Então, o que acontece? Quando ele inibe a acetilcolinesterase, ele impede a quebra da acetilcolina. E o neurotransmissor, ele fica ativo por mais tempo. Consequentemente, ele vai melhorar essa transmissão colinérgica que a gente
que a gente fala, melhorando o humor, ajudando a combater a fadiga, né, o cansaço mental, porque o ritmo de condução não vai ser o mesmo, de condução nervosa não vai ser o mesmo, e melhorando a questão dos sintomas relacionados ao estresse e à depressão. Além disso, como que a gente vai estar utilizando? De forma aromática, tá? Então, para que a gente possa obter esses efeitos, principalmente relacionados ao emocional, a forma aromática é a melhor forma de uso do óleo essencial. Além disso, a toranja ela também pode ser utilizada no caso de dores musculares, fadiga muscular, cãibras. Por quê? Porque ela melhora a circulação. Quando ela melhora a circulação, ela também auxilia, ela ajuda a diminuir o processo inflamatório, tá? E dessa forma, ela regula as citocinas, que são células responsáveis por essa produção da inflamação também. Então, dores musculares e fadiga, o uso tópico no local é sempre uma boa indicação, respeitando sempre a diluição e tomando cuidado para evitar a exposição dependendo da área de dor, tá? Ela ativa o sistema límbico, controlando a retenção de líquidos e favorecendo a diurese. Então, a toranja, ela é muito bom para quem tem aquelas retenções de líquido, principalmente naquele período menstrual, quem está com aqueles inchaços na perna. Então, uma boa massagem linfática, uma drenagem linfática, utilizando um óleo essencial de toranja com um óleo vegetal, vai ter resultados muito bons. Por quê? Porque ela vai estimular o sistema linfático, vai melhorar a diurese. Então, melhorando a diurese, a gente consegue eliminar líquido. Consequentemente, a gente vai melhorar ativando o sistema linfático, tá? Ele pode ser utilizado também para ressaca. E como que o limoneno vai ajudar nisso, né? Porque ele estimula a vesícula biliar e o fígado. Então, como ele estimula a vesícula biliar e o fígado, ele aumenta dessa forma a desintoxicação e a diurese. Por isso que ele é um recurso que pode ser utilizado no caso das ressacas, tá? E aí, tanto de forma aromática quanto por ingestão. Auxilia também no colesterol, no controle do colesterol. E como que ele vai auxiliar no controle do colesterol? Através da inibição ou da diminuição da ação de uma enzima chamada HMG colinesterase redutase, que é uma enzima responsável pela produção do colesterol. Então, o limoneno e essa toranja, ela é realmente incrível para quem está buscando essa questão de bem-estar, essa questão de emagrecimento, tá? E eu acredito que eu não tenha colocado, mas eu também vou falar aqui que você pode estar utilizando a toranja como uma massagem em locais de celulite, justamente porque ela auxilia o sistema linfático, o sistema circulatório e facilita a quebra de gordura. Então, topicamente, a gente também pode estar utilizando a toranja diluído nessas áreas que a gente tem aí de celulite, né? Nessa região do bumbum, região interna da coxa, que vai ter um resultado bem interessante também. Além disso, a toranja ela pode ser utilizada para manchas da pele, além de controle de oleosidade, tá? Então, assim, quem tem a pele muito oleosa pode estar utilizando a toranja à noite, diluído no seu creme neutro ou no seu óleo vegetal para melhorar essa oleosidade. Por quê? Porque o limoneno ele é um solvente de gordura, né? Ele é muito bom para isso. E aí vai controlar essa questão do fechamento dos poros que está relacionada a essa obstrução, né, das gorduras, das glândulas sebáceas ali. Então, tem um resultado bem interessante. Além de melhorar e clarear as manchas na pele, tá? Com relação a couro cabeludo, ao cabelo, a toranja ela também pode ser utilizada melhorando muito a oleosidade do couro cabeludo. E aí a gente vai estar utilizando um óleo vegetal, eu gosto de estar utilizando um óleo de coco,
para fazer essa limpeza no couro cabeludo e aí deixar ali um tempinho para depois fazer a lavagem com o shampoo e o condicionador que você utiliza normalmente, tá? A toranja ela também pode ser utilizada como substituto de determinados materiais de limpeza. Então, a gente, além do limão, a gente também pode estar utilizando a toranja para fazer a limpeza de casa, de bancadas, de eletrodomésticos, de piso. Então, eu posso estar utilizando ela diluído em água ou em álcool, né? Então, para fazer essa limpeza, para fazer servir como um desengordurante, principalmente ali na área da cozinha, ele tem resultados bem interessantes. E é uma forma que a gente já tem de diminuir um pouco o uso desses produtos químicos no nosso dia a dia também, tá? Bom, aí eu trouxe para vocês um estudo científico, né? Esse estudo é de 2010 e ele fala, é um estudo que fala assim: o óleo de toranja atenua a adipogênese em adipócitos subcutâneos cultivados. Vamos lá. O que significa isso? Adipócitos são as células. Tecido adiposo é a nossa quantidade de tecido de gordura. Adipócitos são as células que armazenam energia em forma de gordura. E dessa forma, elas regulam a nossa temperatura corporal. Então, adipócitos são células que armazenam energia em forma de gordura. O que é adipogênese? A adipogênese é justamente o processo de transformação, né, pelo qual um pré-adipócito se transforma num adipócito maduro. E o adipócito maduro é aquela célula com uma capacidade maior de absorver energia ou de acomodar a gordura, tá? Então, a adipogênese ela faz exatamente isso. Ela transforma um pré-adipócito como se fosse uma célula pequenininha numa célula maior, e quanto maior a célula, maior a capacidade que ela vai ter em acumular gordura, lipídios, no caso, né? Então, esse estudo, ele mostrou como resultado que o óleo essencial de toranja, ela inibe o acúmulo de triglicerídeos, que é a gordura, inibindo dessa forma a adipogênese em pré-adipócitos e adipócitos subcutâneos. Pri, o que significa isso? Esse estudo mostrou para a gente que a toranja consegue inibir a transformação de pré-adipócitos em adipócitos. Consequentemente, diminui a quantidade de gordura armazenada no nosso organismo. E o interessante é que esse estudo, ele utilizou a forma aromática como meio de uso do óleo essencial. Então, aí é uma forma que a gente tem também de estar utilizando o óleo essencial, não somente de forma ingesta, mas também de forma aromática. Eu não comentei, mas eu acho interessante falar que no caso das compulsões, seja ela por doce, comida, ou algum tipo de vício, uma forma que é muito boa de estar utilizando é que toda vez que a pessoa sentir vontade, no meu caso, de comer doce, eu faço a inalação desse óleo essencial, tá? Que a gente sabe que é uma das formas de uso e que tem resultados muito bons com relação a esse objetivo que a gente quer alcançar. Na parte emocional, a toranja ela é conhecida como o óleo de honrar o corpo. Ele ensina o verdadeiro respeito e a valorização do corpo físico, incentivando uma relação positiva com o corpo físico, baseada no amor, na tolerância e na aceitação. Então, é um óleo que ajuda a pessoa a se aceitar como é, né? É importante a gente ter o amor, né? Se sentir amado. Como que a gente pode amar alguém se a gente não consegue amar a si mesmo, nem aquilo, principalmente o que a gente está vendo no espelho fisicamente? Então, é o óleo de honrar o corpo. Deixa eu ver aqui. Eu trouxe para vocês só esse estudo, que eu acho bem interessante. Quem tiver curiosidade, que quiser pesquisar, tá aí as informações desse estudo. E ele é um estudo que compara o limoneno
atuando no sistema nervoso central. A atuação do limoneno no sistema nervoso central, a nível GABA, e aí ele compara a ação desse limoneno com o diazepam e o clonazepam, que a gente sabe que são medicamentos utilizados no tratamento da depressão, tá? E quais as formas de uso da toranja? A toranja a gente pode estar utilizando ela aromaticamente, através de um difusor de ambiente, de colar, pulseiras aromáticas, ou através da inalação consciente. Topicamente, a gente pode estar fazendo massagens na área de interesse, aí entra o caso das dores musculares, as câimbras, as fadigas, tá? Gente, sempre diluído em óleo vegetal ou em creme neutro para facilitar a absorção e melhorar o deslizamento na pele, tá? E ela também pode ser feita por ingestão, seja de forma sublingual ou em cápsula vegetal, tá certo? Alguma dúvida com relação à toranja? Ou a gente pode passar para o outro óleo essencial de hoje? Lu? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a toranja, pode, ou até comentar, pode abrir o microfone e falar. Compartilhar alguma experiência? A minha filha é esteticista, né? E ela faz trabalho corporal. E aí, quando eu comecei na doTERRA, eu esteve aos olhos, eu não sabia que minha filha tinha óleo. Ela usa a toranja e a lavanda, né? São as que ela ama. E aí, quando eu comprei a toranja da doTERRA, que ela experimentou, ela falou, não, é outra coisa. Ela ama a toranja, ama. O cheirinho da toranja é incrível, né? O gosto dela, eu adoro também o gosto da toranja. A cor dela é linda. Pri, eu tive resultados excelentes com uma paciente no sentido de redução do açúcar. A redução ela estava pré-diabética, né? E a toranja foi, assim, espetacular. É incrível, né? Eu acho que é um óleo que se divulga pouco, né? E aí a gente consegue perceber a variedade, né, que esse óleo tem. Então, se a gente imagina que a propriedade da toranja está muito, muito relacionada ao componente majoritário dele, que é o limoneno, a gente já consegue ter uma noção de que os cítricos, eles atuam de forma nesse sentido, principalmente de mecanismo hepatoprotetor, principalmente nessa questão de açúcar no sangue, nessa questão do colesterol, de forma similar por causa desse componente. Então, a gente tem aí um óleo essencial de custo-benefício, né, um custo baixíssimo com relação aos benefícios gigantescos que eles são capazes realmente de proporcionar para a gente. Mais alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Só quero comentar que eu estou adorando ouvir a Pri, gente. Ai, aprendo muito com você, amiga. Que Obrigada. bom, sempre bom apoio. É, sempre. Podemos seguir, então, Pri, para o capim-limão, que eu amo esse óleo. Depois eu quero falar sobre ele, das minhas experiências ultimamente com ele. Maravilha. Então, o capim-limão, ele é o nosso lemongrass, né? Óleo essencial de capim-limão. Vamos lá. Os dados que a gente tem científicos para a gente entender um pouquinho. O capim-limão, o nosso capim-limão da terra, ele vem o Cibopongo flexuosus. Pri, para quê? Porque a gente tem outros tipos de capim-limão, tá? Então, o que acontece? O nosso capim-limão é o Cibopongo flexuosus, tá? É uma árvore alta, é uma árvore perene, não tão alta quanto a toranja, porque ela chega mais ou menos a uns 2 metros de altura. Apesar de ter limão no nome, o capim-limão não é um cítrico.
ele é da família das gramíneas. Então, ele não tem as furanocumarinas que eu falei para vocês lá da toranja. Ela é nativo, o nosso capim-limão da Duterra é nativo da Índia, mais especificamente do sul da Índia, tá? E por que que ele vem de lá, Pri? Porque lá na região do sul da Índia, principalmente na região mais montanhosa, onde é feito o plantio do capim-limão na Índia, é uma região muito chuvosa. E essa região muito chuvosa possibilita mudanças químicas que permite com que o óleo essencial de capim-limão da Duterra tenha uma concentração mineral maior do que em outros óleos que existem aí no mercado. Então, quando a gente fala da questão de um óleo essencial, a Duterra ela tem toda essa preocupação de trazer o melhor óleo do melhor lugar, onde se tem o melhor plantio para a melhor produção química, para que ele possa realmente obter e proporcionar os efeitos terapêuticos que eles são capazes de gerar. E é assim, um óleo essencial que é colhido com a foice, mas de forma manual. Então, os agricultores eles têm que subir uma montanha a pé. Eles trazem esse capim-limão, desce aí a montanha novamente, até passar por todo o processo necessário para a formação do óleo essencial. Então, não é algo simples, até porque ele é plantado numa região de mais difícil acesso, tá? E é plantado na Índia, no sul da Índia, para que a gente possa obter uma concentração de mineral maior e necessária para os efeitos que a gente precisa ter dentro deste óleo, tá? O capim-limão, ele tem um aroma herbáceo, cítrico, refrescante, mas eu preciso falar, ele tem além do aroma picante, ele tem um gosto picante. Então, quando a gente vai fazer a ingestão do capim-limão, nem todo mundo consegue tomar ele sublingual, não, porque ele dá aquela ardidinha assim, bem interessante, bem interessante. Então, mas é um óleo que a gente pode estar fazendo ele de forma inalatória, aromática e por ingestão. O método de extração do capim-limão é por destilação a vapor. E a parte da planta utilizada é a folha, justamente essas que a gente visualiza aqui na imagem. Os componentes químicos que a gente vai encontrar nesse capim-limão da Duterra é de 25% a 50% de mineral, de 25% a 50% de geranial e de 1% a 15% de geraniol. O que significa isso? Que o neral e o geranial, eles são aldeídos monoterpênicos, tá? Então, é importante também que a gente possa estar tomando cuidado com a questão da oxidação desse óleo essencial, tá bom? Quando a gente fala em aldeído, gente, é muito importante que a gente tome cuidado com a diluição desse óleo essencial quando a gente vai fazer o uso tópico dele, tá? Então, é importante que seja feita uma boa diluição desse óleo essencial, que se faça o teste na pessoa, principalmente idosos e pessoas com a pele mais sensível, na parte interna do cotovelo, antes de passar na região que você quer, tá? Por quê? Porque os aldeídos, eles podem causar irritações na pele, por isso que é muito importante que a diluição ela seja adequada e a gente teste antes de estar utilizando no nosso cliente, no nosso familiar, no nosso amigo, tá bom? Aí eu trouxe para vocês uma diferença entre o Cibopongo citratus, que é o capim-cidreira, a erva cidreira, o capim-santo, que é muito comum aqui no Brasil, né? Quem nunca tomou um chá de erva cidreira, né? Não tem como. Que é aquele chá que acalma, que é aquele chá que muitas das vezes é utilizado até para uma má digestão. Então, é muito comum aqui no Brasil, tá? Eles são bem difíceis de diferenciar um do outro, mas existem pequenas diferenças. No caso, o Cibopongo citratus, ele tem uma base mais larga, ele tem uma cor verde azulada
E na química dele, ele pode ter até 7% de mirceno, ou seja, uma quantidade maior do que a que a gente pode estar encontrando no capim-limão da Duterra. E o que tem a ver essa questão do mirceno? O mirceno, ele é uma propriedade química que atua a nível de sistema nervoso periférico. Então, é um analgésico que atua a nível de sistema nervoso periférico. O cibopongo flexuosus, que é o capim-limão, o lemongrass, ele tem uma base mais fina, mais larga, tem uma cor verde escura e a química dele se caracteriza pela alta concentração de citral, ou seja, daqueles aldeídos monoterpênicos que eu mencionei, o geranial e o neral, tá? E aí são propriedades químicas que vão estar mais relacionadas à questão da função digestiva, do reparo celular, tá? E eu vou falar agora aqui para vocês com relação às propriedades. De cima para baixo, ou seja, as propriedades de maior potencial para os de menor potencial, digamos assim, tá bom? Então, as propriedades do capim-limão, ela é um antiespasmódico, tanto uterino quanto intestinal, tem função antifúngica, tá? Anti-inflamatória, calmante, sedativa, promove o suporte gastrointestinal, antibactericida, analgésica e também é um hipotensor. Então, vamos ficar aí atento, porque acaba sendo uma boa opção de uso para a gente estar indicando ou aplicando em quem tem pressões aí muito altas, né? A gente pode estar, mas tem muita dor muscular, ou então tem algum reumatismo aí e precisa de um processo analgésico e anti-inflamatório, o capim-limão pode ser uma boa opção aí para a gente, tá? Então, quais são as indicações, né? Eu posso estar utilizando o capim-limão quando? Em casos de desconfortos gastrointestinais e digestivos, e aí nesse caso, náuseas, dores de estômago, gastrite, diarreia, constipação. Poxa, Pri, mas espera aí. Diarreia e constipação são coisas totalmente diferentes. Gente, não podemos esquecer que os óleos essenciais, eles são muito inteligentes, né? Então, eles conseguem adaptar-se dentro das necessidades do nosso corpo, porque vocês viram que eles têm várias propriedades terapêuticas que se enquadram dentro da necessidade do nosso corpo. Então, se o indivíduo ele estiver lá com diarreia, ou então com uma dificuldade para evacuar muito grande, uma boa massagenzinha ali na região abdominal, no sentido anti-horário, é super indicada, tá? Então, a gente sabe que o uso tópico, a gente pode estar utilizando em idoso, em criança, sem problema nenhum. Agora, para fazer ingesta, aí a gente sabe que tem uma idade mínima, que a Duterra, ela orienta na questão do uso, tá? A partir dos 12 anos. Ele também pode ser utilizado em casos para acalmar, relaxar e eliminar a fadiga mental. Ele é muito bom para isso, gente. O capim-limão, ele tem uma propriedade, eu falo que é um ansiolítico, porque eu ligo aqui o difusor aqui em casa, já vai dando uma acalmada, um sono, uma moleza que é impressionante, tá? Então, ele é muito bom para também dar aquela tranquilizada, não só no corpo, mas também na mente, que é importante para que a gente possa ter uma clareza melhor dos pensamentos, tá bom? Ele é um ótimo diurético natural. Então, para estar utilizando como nas massagens de drenagem linfática, estimulando a circulação, ele é muito bom. Então, eu tenho relatos aqui de pessoas, né, que trabalham na parte de estética, que utilizam muito capim-limão nas drenagens linfáticas. E como ele não tem furanocomarinas, ele não tem problema de exposição ao sol, tá? Ele pode ser utilizado também em casos de câimbras, pós-treino e espasmos musculares. O capim-limão ele é muito bom para essa questão de dores musculares, tá? Então, por quê? Porque ele melhora a circulação.
Se ele melhora a circulação, ele melhora o aporte de sangue, e aí a gente já tem uma ideia que se melhora o aporte de sangue, melhora a quantidade de células que estão sendo carreadas para aquela região, melhora o aporte de oxigênio, de nutrientes, já aproveita, já faz aquela limpeza, muitas das vezes de algum ácido lático que pode ter ali em decorrência de um pós-treino. Então, ele relaxa a musculatura, ele promove a analgesia, ele estimula também essa questão dos nossos receptores, tá? Ele é muito bom para tensão muscular, entorses, câimbras, síndrome do túnel do carpo, dor ciática. E aí, o uso tópico, nesse caso, ele vai ter um bom resultado. Lembrando que o óleo de capim-limão, a gente precisa diluir ele bem para aplicar na pele. Então, para essa parte de dores musculares, ele é muito bom. Ele também é indicado para reumatismo, tá? Justamente porque o reumatismo, eles são doenças articulares, né, crônicas, que a gente sabe, então o tratamento ele acaba sendo paliativo, porque não tem cura, né? A gente consegue melhorar a qualidade de vida ali do paciente, principalmente a questão das dores. Então, o reumatismo, ele é uma boa indicação para o uso do capim-limão, tá? Por ser um anti-inflamatório, por ser um antinociceptivo, por melhorar a parte da circulação sanguínea e linfática também. Ele pode ser usado em casos de cólicas e problemas menstruais. Lembra que eu falei para vocês que uma das propriedades dele é que ele era um tônico uterino? Então, cólicas, problemas menstruais, a gente pode estar fazendo o uso do capim-limão de forma tópica, tá? Na região ali de cólicas, na região abdominal, na região posterior ali da coluna lombar também, porque vai aliviar bastante, tá? As cólicas, elas podem ter essa irradiação para a região posterior da lombar, então é uma área muito boa para a gente estar utilizando e trabalhando, justamente porque ele vai aumentar o fluxo menstrual. Ele diminui a pressão arterial, ele tem essa finalidade também de estar diminuindo a pressão arterial. Ele auxilia na diminuição do colesterol e da glicose. Então, ele é muito bom para a gente estar utilizando em pessoas que tenham essa oscilação aí de colesterol e glicose. Pri, então significa que quem toma remédio para glicose não precisa mais tomar, é só tomar capim-limão? Não, gente. Os óleos essenciais, eles não podem substituir os remédios alopáticos, principalmente quando a gente fala desse tipo de doenças, tá bom? A não ser que isso aconteça ou com a indicação do médico ou que o paciente esteja totalmente consciente, mas nós, quanto consultores de bem-estar, quanto aromaterapeutas, a gente não pode tirar um medicamento, principalmente medicamentos que o paciente faz uso há muito tempo, e deixá-lo somente com o uso dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles vão auxiliar no processo de desmame desse medicamento, para que chegue uma hora que o paciente não precise mais utilizar esses medicamentos alopáticos, tá bom? Então, quando a gente estiver se referindo a essas doenças mais crônicas, né, as pessoas que fazem uso de medicamentos de longa data, é muito importante que essa retirada seja de forma gradativa, e isso vai acontecer com o uso e a frequência dos óleos essenciais na vida dessas pessoas, tá bom? O capim-limão também é muito bom como repelente, tá? Eu faço aqui em casa por causa do meu pequenininho, então eu gosto muito de estar utilizando ele, um óleo de coco e o capim-limão ou o eucalipto. E aí eles têm uma ação repelente muito boa. Se você quiser colocar no difusor de ambiente para repelir os insetos em casa, você também pode estar colocando. O cheiro, o aroma do capim-limão é uma coisa maravilhosa. Tá muito difícil alguém que não goste do cheiro do capim-limão. Ele pode ser utilizado para fungos, para pé de atleta, e quando ele é utilizado com a melaleuca, ele ajuda na potencialização antifúngica da melaleuca com o lemongrass. Então, a gente acaba tendo resultados bem mais rápidos e promissores, né? Porque aí a gente consegue fazer uma sinergia de dois óleos com propriedades antifúngicas bem bacanas.
tá? É indicado também nessa questão de antisséptico e adstringente. Então, ele é uma boa opção como desodorante caseiro. Então, para a gente tirar aquele cheirinho ali, principalmente quem tem adolescente em casa, sabe muito bem do que eu estou falando, que essa fase aí de adolescência e puberdade, gente, é difícil. Na minha época, minha mãe mandava a gente passar limão embaixo do braço, tá? Era nesse nível. Então, hoje a gente tem os óleos essenciais para substituir esses desodorantes que são cheios de química, aí, por algo muito mais natural. Então, o capim-limão ele pode ser um dos recursos para a gente estar fazendo o nosso desodorante caseiro, porque ele tem essa ação antisséptica e adstringente, tá? Para o cabelo, né? Então, quem sofre com aquelas coceirinhas no couro cabeludo, até mau cheiro no couro cabeludo, queda, porque ele estimula a questão da produção do folículo piloso, porque ele melhora a circulação. E essa irritação de couro cabeludo, você pode estar utilizando um lemongrass. Eu gosto sempre de estar fazendo, colocando no meu óleo vegetal, passando bem nessa região do couro cabeludo, todo ele. Eu gosto de deixar assim o máximo de tempo que eu conseguir durante o dia que eu estou fazendo. E depois eu faço a limpeza, a lavagem com o shampoo e o condicionador que eu uso normalmente. Tá bom? E aqui eu trouxe para vocês 2 estudos, artigos científicos, que falam justamente sobre o estudo do aroma do capim-limão na ansiedade experimental em humanos. Então, esse estudo é de 2015 e é um estudo que mostrou uma redução nos níveis de ansiedade e da tensão subjetiva, né, que é a percepção individual da pessoa, de acordo com aquilo que ela está sentindo, nos indivíduos que fizeram uso de forma inalatória do capim-limão, tá? Do óleo essencial de capim-limão durante alguns minutos. Então, aí a gente vê, né, a ação calmante ansiolítica do capim-limão. E um outro estudo de 2009, ele fala não do capim-limão, mas da propriedade do citral, que é justamente o neral e o geranial que estão presentes no capim-limão. Então, o citral inibe a proliferação celular e induz apoptose e parada do ciclo celular em células MCF7. Essas células MCF7 são células relacionadas ao câncer de mama, tá? E quando a gente fala de apoptose, significa morte celular. Tá bom? A célula, ela para de se reproduzir, ela morre ali. Então, esse estudo, ele avaliou o efeito do citral encontrado em alguns óleos essenciais na proliferação, distribuição celular e apoptose dessas células cancerígenas de mama do tipo MCF7. No resultado, observou-se uma inibição no crescimento dessas células, com a morte celular e a diminuição das prostaglandinas E, que são enzimas responsáveis pela parte metabólica, né? E vão estar influenciando também nessa produção celular. Então, são estudos bem promissores e o bom dos estudos científicos é que eles nos dão respaldo para aquilo que a gente está falando, tá? E no emocional, como que o capim-limão vai influenciar? É o óleo da limpeza, né? Ele dissipa sentimentos de desânimo, de desespero, de letargia. Ele auxilia as pessoas a se libertarem do passado, das crenças limitantes, negatividade e energias tóxicas. Ele limpa a energia negativa do chakra frontal, ajudando a ver a situação com maior clareza, ajudando a limpeza física, emocional e espiritual. Então, é um bom óleo essencial para a gente estar utilizando em casa, é um bom óleo para a gente estar utilizando num ambiente de trabalho, é um bom óleo para a gente estar utilizando aqui nessa região do chakra frontal, tá? Diluídozinho no óleo carreador ou no difusor de ambiente. É um bom óleo para a gente estar fazendo um aromatizador, passar antes de ir trabalhar, antes de ir para a rua, para algum lugar, porque ele ajuda nessa questão das energias, né? E nós somos energias e absorvemos e damos a energia que temos.
Então, o óleo essencial de capim-limão vai ajudar aí também. Bom, então, esse daí é alguma das formas que vocês podem me encontrar, entrar em contato, no Instagram, no YouTube. Eu estou começando com um canal que fala sobre os óleos essenciais, dando dicas bem simples de uso dos óleos essenciais, porque eu acho que é importante que a gente possa deixar os óleos essenciais acessíveis, né, ao uso das pessoas no dia a dia, para que a gente possa estar substituindo aí os remédios alopáticos por recursos mais naturais dentro do que a gente tem disponível. Tem o site que a gente está fazendo, construindo e colocando ali assuntos para poder agregar um pouquinho de informação e de conhecimento. E qualquer dúvida, tem um e-mail aí embaixo para quem quiser falar também comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês, por disponibilizarem o tempo de vocês a esse encontro. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Então, pessoas, algum comentário ou perguntas a respeito do lemongrass? Pri, eu tenho uma pergunta. Eu vi que você colocou que o lemongrass e o grapefruit, eles trabalham com essa questão do colesterol, auxiliam na questão do colesterol, né? E também dos níveis de açúcar no sangue. É indicado usar os dois associados ou não? É melhor dar preferência a um? Uso apenas de um? Enfim, é isso mais ou menos que eu queria saber, né? Se eles podem ser associados ou não. Fê, eu acho assim, tudo vai depender do paciente. Se a finalidade do óleo essencial para aquele paciente é só para auxiliar nessa questão do colesterol, a gente tem aí essas duas opções. Não só essa, mais óleos até, mas teríamos essas duas opções na noite de hoje. Mas se dentro disso, o indivíduo ele procura um óleo essencial que auxilie na questão do peso, na questão do humor, ou então é uma pessoa que tem muita dificuldade para dormir, ou então acaba tendo também muita dificuldade para se concentrar. Então, nessa questão do sono, o lemongrass ele é melhor do que a toranja. Então, tudo depende do que aquele indivíduo ele está precisando, ele está buscando, né? Porque o que a gente observa? Os óleos essenciais eles vão ter uma gama de variedades muito similares. O que vai determinar a gente indicar um óleo ou outro? Além das finalidades terapêuticas, o objetivo que a gente quer alcançar para aquele indivíduo, tá? Se a questão for somente de auxiliar no controle do colesterol, a gente pode estar utilizando ou o capim-limão ou o grapefruit. Eu não vejo muito a necessidade de usar os dois concomitantes. Eu acho interessante usar um, e aí, se não resolver, você pode estar utilizando o outro para depois pensar em fazer a mistura desses óleos essenciais, se a finalidade terapêutica for somente a questão do colesterol. Pri, descompartilha, por favor, a tua página, a tua tela. Peraí, eu acho que é só fechar, né? Só fechar. Isso, aí. Muito bem. Mais alguém? Ficou claro, então, Fernanda? A Leandro está dando os parabéns. Muito, muito, muito claro. Foi excelente. Eu amei. Muito esclarecedor. Algo que eu achei muito importante também foi trazer as questões científicas, porque realmente é o que auxilia a embasar realmente tudo isso, né? E mostrar que a gente aí, né, não fica naquela questão só do que a gente acha, ou, enfim, sai um pouco daquela questão da mistificação para trazer mesmo o recurso de modo ser comprovado cientificamente. Isso, para mim, acho que é fundamental, né? E foi excelente. Gratidão, viu, Pri? Muito, muito esclarecedor.
Eu quero compartilhar que eu, ultimamente, até casualmente estava comentando isso com a professora Elaine antes da gente começar, que ultimamente eu tenho colocado o lemongrass no difusor à noite. Gente, que noite, assim, eu apago, e aí eu tenho trocado, porque a pessoa que é uma pessoa muito alérgica, né? Então, desde que uma das minhas cachorras, eu tenho 5 pastor alemão, já falei aqui, eu acho, né, para vocês, e a minha filha mais velha, de 4 patas, fez cirurgia, castrou, né? E aí, como ela castrou, eu trouxe para dentro de casa e trouxe a outra também, porque como elas brigam muito, eu digo, não, já que eu vou colocar uma, já vou colocar outra para se acostumar. Hoje elas dormem as duas na cama juntas, então meu adestramento aqui, minha socialização está funcionando. Só que o que acontece? Me desencadeou uma alergia do pelo, do cheiro, do banho. Sabe aquele perfume do banho de cachorro? Ai, Jesus! É tosse, tosse, tosse. Aí eu me lembrei do assim, pô, eu vou botar o lemon, né? Que é o limão siciliano, que foi o que curou a alergia que eu tinha, né? Sazonal, à noite. Mas qual a função de que aqui no sul tava muito calor e assim, ó, os mosquitos começaram a aparecer demais, eu botei o lemongrass, porque já ia ajudar na questão de afastar os mosquitos. Gente, eu apago. Então, assim, uma coisa que é muito rara, para quem me conhece sabe disso, 10, 11 da noite, antes da meia-noite eu tô dormindo, 5, 6 da manhã eu já tô acordada e levando 6, 7 horas eu tô saindo da cama, o que é um milagre. Então, eu tenho ultimamente, já faz uma semana, acordado cedo de manhã. Mas assim, aí o que eu faço? Primeiro eu coloquei lemongrass, experimentei lemongrass com orégano, em função de pulmão, enfim, né? E outro à noite eu coloco lemongrass com a bergamota, que é outra que também relaxa pra caramba. Eu sei que tenho apagado. Lemongrass para dormir, ter uma noite de sono tranquila para mim, porque a lavanda não funciona nesse caso. Ele tem funcionado maravilhosamente bem. E fora que afasta os mosquitos também, né? E tira os maus cheiros, né? Porque ele limpa essa coisa do mau cheiro. Então, essa é a minha experiência pessoal com lemongrass. Alguém quer compartilhar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Oi, Lu, pode? Pode, deve. Priscila, obrigada pela oportunidade. Essa jornada foi muito legal. Eu sou apaixonada pelo lemongrass, assim. Eu fiz estudos fora do Brasil, né? Eu trabalho com terapia já há algum tempo. E, assim, a gente usava muito, muito, muito na Tailândia o lemongrass. E é uma utilização desde sauna, que eles dizem lá, pós-parto, até na refeição, na própria comida. Eles colocam muito sopas e temperos com lemongrass. E eu achei muito importante isso que você falou, de que cada óleo tem o seu local, e é importante que a gente veja, né, direitinho qual que é o nome científico desse óleo, porque cada lugar fornece um tipo de minério, fornece um tipo de nutriente para aquela planta, né? Então, assim, aqui, usando o capim-cidreira, que seria primo, né? Isso. Dele, não funciona tanto quanto funciona a terapia. Não é porque é na Tailândia, mas se eu tivesse trazido mais lemongrass de lá, por exemplo, e fosse fazer um estudo comparativo entre o lemongrass de lá e o que a gente chama de lemongrass aqui, os resultados são diferentes, né? Então, quando você fala, é plantado lá no sul da Índia, porque tem uma nutrição diferente, é o solo, é a chuva e tal, realmente eu concordo plenamente com você sobre isso. Podem ser plantas semelhantes, primas, mas existe sim uma diferença, e essa diferença na hora de a gente fazer o tratamento é que a gente percebe, né? Para inchaços, lá se usa muito lemongrass na planta e com pindas. Eu não sei se todo mundo conhece pindas, mas são pequenas trouxinhas, parecem, eu tenho uma trouxinha assim de roupa, eles chamam pindas, e lá eles colocam as ervas in natura. Mas como a gente não tem as ervas aqui, a gente pode substituir com algumas outras coisas pelo óleo, né? E eu percebi em mim, assim, coisas de desinchar mesmo, de épocas que eu precisava fazer isso. Então, assim, é importante você realmente falar sobre esse comparativo, fiquei bem contente, né? Porque isso faz com que a gente preste atenção
que nem tudo é abacaxi. Tem o pérola, tem o outro, e assim a gente vai melhorando dentro desse ambiente de aromaterapia e tendo mais subsídio para poder falar com as pessoas, explicar, orientar as pessoas de uma forma mais segura e mais tranquila. Obrigada, viu, Priscila? Imagina. Lu, você tá muda. Geralmente eu dei para isso, eu começo a falar com o microfone fechado. A Débora colocou aqui, gostei muito, obrigada, vou conhecendo aos pouquinhos, cada um desses maravilhosos. Então, gente, já que não tem perguntas, eu vou, assim, ó, muito, muito grata. Não saiam daí, não fujam, que eu quero falar com vocês. Mas, Pri, muito obrigada, foi excelente, amei. Espero que tu volte outras vezes e vou aguardar que outros colegas se prontifiquem também a vir compartilhar com a gente, porque assim a gente vai aprendendo, né? Cada um trazendo, estuda dois ou três olhos e traz para a gente, eu achei excelente. Muito obrigada, viu, Pri, de coração. Valeu. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Eu estava bem nervosa. Mas assim parece. Mas eu estava, porque assim, preocupação, né, de tentar passar de forma clara, né, tudo isso. E eu queria só falar assim que uma forma boa da gente também estar utilizando o capim-limão é no chá. Desde que a água não esteja muito quente, uma água mais morninha, uma gotinha ali do capim-limão é uma delícia, né? A gente tá tomando ele ali também. Então, eu agradeço também, agradeço a atenção de vocês, agradeço a Lu pelo convite. Obrigada. Nós estamos em família, então não tem por que ficar. A gente sempre fica apreensiva, claro, mas temos que lembrar que estamos em família, estamos todos aprendendo. Eu quero compartilhar aqui com vocês, deixa eu abrir aqui, com vocês e para quem vai assistir depois a gravação. Gente, teremos no outro final de semana, aliás, na outra semana, né, dias 22 e 23 de abril, o evento Repense, que é o Leadership Retreat da doTERRA. Geralmente, até o ano passado, ele era voltado para a liderança, mas ele está sendo aberto para antes era assim, até o ano retrasado, aliás, era de Silver ou de Premier para cima, né? Da classificação de Premier para cima. Mas ele foi aberto já o ano passado em função de ser online para todo consultor de bem-estar e até mesmo para convidados. Claro que aqui é um evento voltado para o negócio do Terra, mas tem elementos de produto, mas foca muito assim, no crescimento, de como crescer, enfim. Só que tem tanta informação rica, gente. O ano passado foi o primeiro que eu participei. Eu fiquei aí que eu fui conhecer doTERRA. Eu fiquei apaixonada por doTERRA quando eu participei desse evento. Então, assim, fica aí o convite. Interessantíssimo. Essa Alice que vai falar, ela é a única Triple Diamond. Sabe o que é isso, gente? Quando a gente chega a Diamond, a presidencial Diamond, a doTERRA nos permite começar uma outra rede com outro ID. Começar tudo de novo lá, né? Então, tem uma rede e começa uma rede do zero. Ela já fez isso pela terceira vez, gente. Ela está pela terceira vez em terceira rede como Diamond. Ou seja, a única Triple Diamond no mundo vai estar palestrando, né? Além de outros que a gente tem também, de participações especiais, enfim. E como se inscrever? Olha o valor, gente, R$ 249 é para o kit premium, que ganha tudo isso. Vou dizer para vocês que só essa mochila, ela é espetacular. Eu já tenho dois eventos que eu fiz a compra do ingresso que tivesse essa mochila, porque ela é maravilhosa, ela tem até cabo ali para colocar o celular e recarregar o celular, maravilhosa. Mas tem o kit Plus, que é R$ 79,00 e ganha um Will George de 5 ml. Considerando que o Will George custa quase R$ 30,00, quer dizer que quase a metade do valor do ingresso vem o Will George. Então, assim, ó, o que muda aqui? Não muda nada no evento, assiste todo o evento. A diferença é que aqui eu ganho, né? No caso, vem todos esses prêmios,
esses brindes no ingresso, e aqui vem o Will George. Então, assim, as inscrições, ainda tem inscrições. Quem não se inscreveu, pense com carinho de participar, porque vale muito a pena, a gente conhece a doTERRA a partir daqui, tem muita informação e treinamento que eu acho que é muito importante. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Também podem convidar, presentear pessoas, né? Eu já fiz isso de dar de presente, ano passado eu fiz isso, presenteei um convidado, um amigo, para participar, poder assistir. E outra, se não puder assistir no dia, fica por 30 dias ainda, ou seja, é um horário que eu não vou poder estar, mas eu tenho 30 dias para assistir. Tá bem, pessoal? Então, era isso. Vou deixar aqui o meu muito obrigado a todos que estiveram conosco. Semana que vem, o nosso tema vai ser óleos essenciais e chakras. O Igor que vai trazer isso para a gente. Espero revê-los. Espero que mais pessoas compareçam, porque eu fico tão chateada que a gente assim se prepara com tudo com tanto amor e carinho e sempre vem poucas pessoas, né? Que bom se mais pessoas usufruíssem desse nosso momento assim de reunião, de troca. Eu sei que muitos assistem depois, mas eu acho que assim, não sei se eu estou com saudade de aglomeração, então pelo menos vamos nos aglomerar na internet. Não é verdade? Ai, que saudade que me dá. Bom, enfim, pelo menos aqui a gente está se encontrando. Tá bem, gente? Então, fica aqui o meu muito obrigado então, a todos que estiveram aqui, muito especialmente a Priscila, que se dispôs, né, a compartilhar com a gente.